Então, esses caras continuam no esporte, mostra que a gente falou, nada, tudo mudou, né? Só ficou Yuri e essas pessoas, esses jogadores. Perfeito. E aí, André, já passando aqui para o nosso campinho, eu vou lhe dizer que esse time que jogou do esporte ontem, de novo, apesar do resultado vergonhoso, apesar porque estava com a mais desde o final do primeiro tempo, apesar do que aconteceu no jogo, para mim é sem dúvidas um time bem mais competitivo do que o time do esporte, até que teve com o Pepa. Com o Antônio Oliveira eu nem falo, porque aquele é um maluco. Mas é um time mais competitivo, mais com cara de esporte. É um time com mais. Com o Mateuzinho, que é um jogador que pode ajudar. Com o Derek, que é um jogador forte fisicamente. E pode ajudar também. Estou dizendo que esses caras são grandes jogadores, não, porque tem que mostrar ainda muito mais e a gente está só no começo. Mas o esporte se mostra mais competitivo. E aqui eu vou fazer uma análise, para mim, individual dos jogadores na partida de ontem contra o Santos. E vocês, após a análise que eu farei, vou fazer de logo todo o elenco. Vocês fazem aí o que vocês discordarem, vocês pontuam. Se quiserem discordarem também enquanto eu falo, fiquem à vontade, tá? Gabriel, para mim, não falha em nenhum dos dois gols do Santos, só tem uma pichotada no final, já mostrando até muito nervosismo, uma bola na mão dele, ele sai, entrega a bola para escanteio. Teve até uma bola um pouco antes do gol que o Sport tomou, que ele faz uma defesa até difícil numa bola de Rollheiser, que joga muito, por sinal, o canhoto do Santos, joga muito futebol, jogou muito mais que Neymar ontem, por sinal. Enfim, fez uma partida mediana. Eu acho que os dois gols que o Santos fez, nenhuma de responsabilidade dele. O primeiro não tem como, ele sai, o cara dá uma cavadinha perfeita. O segundo é uma bola aérea, que eu não sei se dava para ele sair, eu acho que não. Então não tem responsabilidade nenhuma, uma partida razoável de Gabriel. Matheus Alexandre foi bem, ele foi bem no jogo de ontem, até o apagão do Sport. Depois do apagão, ele foi muito bem até o apagão do Sport. Depois do segundo gol do Sport e o primeiro gol do Santos, ele vira também passageiro da agonia. O primeiro gol do Santos, inclusive, eu acho que ele teve uma postura ruim na marcação, pouco agressiva. É Thierry que sai com o Neymar para dar o combate. Thierry muito mal nesse lance, eu vou chegar lá, mas a partir de Matheus Alexandre, até os 20 no segundo tempo, muito boa, e depois disso cai muito. E para mim, ele, como o Thierry na linha defensiva, é também responsável pelos gols que o Sport toma. Eu vou colocar uma partida, então, dele razoável para boa. Thierry fez uma partida ruim, na minha opinião. O primeiro gol, ele sai feito um doido atrás de Neymar. É uma falha direta dele. O segundo gol na bola parada, ele também estava perdido. E, de novo, tudo é muito... Até os 30, até os 28, o gol do Santos estava bem. Depois está mal. E isso compromete absolutamente o resultado dentro de casa com um a mais. Então, para mim, a partida de Thierry é ruim. Ramon fez uma partida boa. Conseguiu salvar aquele chute de Neymar. Nesse rebote que Gabriel dá na finalização de Rollheiser, nesse lance um pouco antes do gol do Santos. Além disso, fez algumas intervenções importantes. Cariús, que vinha muito mal, ontem conseguiu fazer uma partida melhor, inclusive numa das grandes chances do Santos. E veja como eu falo de chances que o Santos teve no segundo tempo, mesmo com um a menos, o que é absurdo. Numa das grandes chances que o Santos teve no pé de Neymar, na marca do pênalti, ele consegue desarmar, ele conseguiu subir, não errou tanto com a bola no pé. Então, para mim, é uma partida boa de Igor Cariús também. E aí, vocês podem... Eu vou passar essa primeira linha para vocês fazerem os apontamentos, discordar ou concordar, se tem algum ponto sobre algum jogador aí. Quer começar, André? Não, eu concordo muito, Wanda. Realmente, eu acho que vai ser uma tônica para os outros setores também, que realmente, se você pegar aí esses 5 até os 30 minutos, todos estavam bem. E aí, depois dos 30, principalmente Thierry e Matheus Alexandre deixaram a desejar, realmente, que estavam mais envolvidos nos lances do gol, né? Mas eu concordo. Eu não sei quanto a Thierry. Eu acho que Thierry falhou realmente no primeiro gol, mas eu não vejo a partida dele como ruim, não. Mas de resto, eu concordo muito. A partida de Karius foi bem boa. De Matheus Alexandre ele estava impecável até o Sport desmoronar, né? Ramon é uma grata surpresa. Dois ou três bons jogos já dele. Acho que vai ser essa tônica, menos com
3 ou 4 jogadores que tiveram alguns jogadores, na verdade, que destoaram para cima e 2 jogadores que destoaram muito para baixo, muito para baixo. Vamos embora. Rivera, para mim, excelente partida de Rivera, mais uma boa. Excelente, não sei se é excelente ou muito boa. Excelente, excelente. Ele é muito craque. Foi bem na partida. Ele é muito bom volante. É uma pena que Rivera. Claro que ele faz parte do elenco fracassado. Naturalmente, não dá para tirar isso dele. Mas é uma pena que ele jogue com um time tão ruim. Porque é realmente um volante que agrega muito ao time do Sport. O cara tem um senso de desarme, uma calma na hora de sair para o jogo. A lentidão dele é um ponto fraco, mas se ele não fosse lento, ele não estava na Ilha do Retiro, né? É um jogador realmente completo e ontem foi muito bem de novo. Zé Lucas, muita gente falou, elogiou Zé Lucas, mas eu achei ele bastante afobado na partida de ontem. Teve um lance de contra-ataque, inclusive, que ele foi muito mal. Ele está com a bola dominada e poderia deixar na cara do gol. Não lembro se era Derek ou era Matheus, acho que era Derek. E erra um passe, era Derek, ele erra um passe fácil e em seguida dá um chute machucado que tenta sobrar para Derek lá. Foi muito assim, afobado na partida, cometeu algumas faltas bobas. Apesar disso, como sempre, mostrou um pouco de volume, um pouco de vontade. Tanto é que a torcida fez a brincadeira lá com o Neymar, né? Teve um lance que ele chega, faz uma falta até dura em Neymar, com o risco de um cartão. Não sei se para cartão vermelho, mas uma falta arriscada. Enfim, Pedro Augusto, para mim, entrou melhor que ele no segundo tempo e entrou muito bem. Entrou com bastante vontade, saindo para o jogo, marcando. Eu gostei de Pedro Augusto na partida. Então, para mim, Rivera muito bem. Zé Lucas razoável por esses altos e baixos. Pedro Augusto bem. Lucas Lima muito bem na partida de ontem. Muito bem. Eu sei que vai ter Muito gente que bem. vai discordar, mas a partida de Lucas Lima foi muito boa, acertando as inversões, conseguindo fazer as saídas do Sport. Quando ele sai com esse sentimento para a entrada do péssimo Johan, já adiantando, foi o momento que o Sport caiu na partida, foi nessa troca de Lucas Lima para Johan. E eu passo para você, André, primeiro, depois para o Manuel, falar esse meio campo do Sport todo, o que é que vocês acharam? Não, concordo. Em relação a Rivera, também acho que é uma boa partida, eu concordo até com o Chivartes falou aqui no chat, eu só acho que ele é um pouco lento, isso às vezes prejudica a pegada no meio campo, que realmente se ele tivesse um pouco a mais de velocidade, seria um volante completíssimo, né? Mas fez uma boa partida, não tem como negar. Eu discordo só um pouco. Eu acho que Zé Lucas fez uma partida nível piores em campo ali. Eu acho que foi a pior partida dele pelo Sport, disparada, velho. Disparada. Mas gostei da entrada de Pedro Augusto, inclusive acredito que pode ser uma formação, assim, Pedro Augusto pode ser titular, até para tirar a pressão, assim, que eu acho que a gente tá atropelando demais, assim, um menino de 17 anos sendo titular numa campanha dessa, com a estabilidade dessa, enfim, não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. E Lucas Lima muito bem em campo. Johan realmente entrou no momento que o time colapsou. A gente não sabe, não vi muito erro técnico dele, mas também aquela falta de participação, né? Padrão dele. E coincidiu com o momento de apagão do time. Então, realmente, eu acho que Rivera e Lucas Lima foram bons destaques positivos. E Zé Lucas, um destaque negativo aí no meio campo. É isso. Eu acho até que Johan entrou sumido, né? E fora o estado anímico dele, de energia mesmo em campo, eu não... Ele tinha entrado até direitinho contra o Vitória, na minha opinião, mas hoje realmente ele entrou mal. Mano, entrou mal. é que assim, Johan, você não vê erro técnico dele porque ele simplesmente não pega na bola, né? Ele entrou em campo e o Sport não segurava mais a bola, porque entrou ele, já tava. Ramires até que tava conseguindo fazer uns pivôzinhos e tal. Não achei uma péssima partida dele, não, a gente vai falar ainda. Mas assim, Johan entra e você não vê ele com a bola. Lucas Lima, ele tava guardando o jogo pra ele toda hora. Lucas Lima, você via ele rodar o jogo, ele segurar a bola. E você não vê nada em Johan. Agora, assim, Zé Lucas, pra mim, realmente a partida dele é horrível, horrível, horrível. Não vejo nada de razoável. É a minha única discordância quanto a você. É muito ruim, ele erra em tudo praticamente. Tem umas saídas de bola dele que ele erra um passe sim, que não dá pra acreditar, pô. Passe de 3, 5 metros que ele tava errando, parecia que ele tava realmente sentindo o jogo, que ele ia ter que marcar Neymar ali, junto com o Rivera. Eles iam ter que cuidar de um jogador que é nível mundial, assim, dos melhores da geração. E ele sentiu o jogo. Normal para um jogador de 17 anos, a gente não tinha visto ele sentir tanto o jogo assim. Acho que ele tinha feito uma partida ruim já, mas
Normalmente ele vinha sendo dos melhores sempre. E é normal que vai acontecer isso com o menino de 17 anos. Concordo muito com o André. Agora com o Pedro Augusto, que pra mim fez uma partida boa. O ideal seria tirar um pouquinho desse peso do Zé Lucas e usando ele mais aos poucos pra não dar tanta pressão no menino, né? Mas a partida dele foi muito ruim. E a gente vai ter outro aí no ataque que fez uma partida, assim, absurda, absurda. Perfeito, perfeito. Eu vou subir para o ataque, assim, acolho aí as ponderações de vocês. Eu não acho que ele foi horrível, Zé Lucas, só essa pequena discordância, porque eu acho que ele mostrou energia na marcação e força. Muitas vezes o Santos teve pouco espaço do meio para frente por conta dessa energia dele, sabe, no primeiro tempo. Ele errou realmente tecnicamente, com a bola no pé, tudo, eu concordo nesse ponto, mas eu acho que defensivamente ele deu um gás ao Sport, uma energia, uma coisa que ajudou defensivamente, inclusive colaborando para Neymar no meio campo ser pouco decisivo, influenciar pouco na partida. Que Neymar tá muito mal cá para nós fisicamente, então assim, tem Meu mérito amigo, o de Zé Neymar tava Lucas. errando os passes ontem, velho. Que era. Ridículo, ridículo. Teve um passo no segundo tempo que eu fiquei assustado, a bola na direita, sendo tudo para o meio, ridículo, assim, muito mal, Neymar. E eu não sei se há um mérito de Zé Lucas nisso, mas eu estou atribuindo esse mérito porque defensivamente o Sport foi bem seguro no primeiro tempo, muito mais do que o segundo tempo. O Zé Lucas estava participando desse momento defensivo, dessa fase defensiva do Sport. E aí no ataque, eu vou para Mateuzinho, achei que fez uma bela partida, Mateuzinho, uma ótima partida. Ele finaliza uma bola perigosa no segundo tempo, ele deixa a Barleta na cara do gol no primeiro tempo, um contra-ataque, ele vai levando no tempo certo da bola, vai levando, dá o passe no tempo exato para a Barleta botar para dentro. A substituição depois dele por Atêncio, sinceramente, eu não entendi. Talvez fosse para Atêncio ter entrado no lugar de Lucas Lima e só, para deixar Mateuzinho até o fim da partida. E se fosse para tirar Mateuzinho, fechar a casa, estacionar o ônibus, botava até Chico de terceiro zagueiro, sabe? Fazia o venturismo ali no final, mas Daniel não soube fazer isso. Eu faria, eu teria feito. Até o André comentou ontem no grupo que se fizesse isso, levava o gol do mesmo jeito. Não sei, aqui a gente está conjecturando, né? Mas o que eu teria feito era, com 2-0 no placar, estacionar o ônibus, velho, bombão para frente. E Daniel não fez isso. Daniel fez mexidas protocolares. Essa de Mateuzinho, realmente, eu não gostei, porque deixou o Sport com o Johan e com o Atêncio, que são dois jogadores sem energia, dois jogadores cansados naturalmente. Aí você tem uma partida de Derek, saindo de Mateuzinho, para mim fez uma partida muito boa. Excelente a partida de Derek também, até o momento que toma uma entrada criminosa ali, que quase poderia ter quebrado o pé dele, inclusive. É uma torção, mas muito boa a partida de Derek. Gostei muito. E gostei, não sei se ele vai repetir essa partida nessa posição de centroavante, mas gostei muito, segurando a bola, conseguindo desafogar um time que estava jogando em transição. E Barleta, para mim, é horroroso pelos gols perdidos, velho. É horroroso, é horroroso. Não dá para perder os gols que o Barleta perdeu. Não dá, simplesmente não dá. É assustador aquele segundo gol, a demora para finalizar. No segundo tempo, ele recebe uma bola também em transição. Tinha espaço, tinha tempo, chuta para cima. Tem outra que ele tenta tocar de direita, perde o contra-ataque. Ele errou simplesmente tudo que teve. E teve volume, como sempre tem, mas não adianta, meu amigo. Não adianta. Inclusive, Vando, ele errou no lance do gol do Sport, ele tocou errado a bola pra Derek, pô. É inacreditável o lance daquele. Não. Aí eu vou discordar de você, mano. Ele tocou muito forte, Vando. Quase que Derek perde o gol por causa dele, pô. Sim. Sim, foi forte, né? Mas foi. Veja, no lance do gol do Sport, pra mim, ele acerta bastante. Eu vou explicar. Não. Horrível o passe dele, horrível. Calma. O zagueiro, o goleiro chuta a bola em Derek. A bola sobra para Barleta. Ele faz uma finta bonita no zagueiro. Ele finge que vai chutar e corta para a direita, praticamente abrindo totalmente o gol. E depois ele finge que vai bater e vira o pé para dar o passe. Aí o passe é um pouco mais forte, mas dizer que foi um erro, não foi. Tanto é que foi gol do Sport. Não, eu não tô dizendo que a ideia dele foi errada no lance. Eu acho que a ideia dele não foi errada em quase nenhuma tomada de decisão dele. Ele executou mal todas as vezes, inclusive no lance do gol. Esse que é o ponto. Ele, tecnicamente, ontem, velho, era um negócio assim... assustador, pô, assustador. Porque tem o lance do gol, logo depois ele pega aquela bola cara a cara, que ele não sabe o que faz, na verdade. E aí ele acaba batendo mal. E aquele puxa pro meio também, pra esquerda, que ele se enrola com o zagueiro. São coisas meio que inexplicáveis, entendeu?
Tecnicamente foi tudo errado, velho. Tudo errado. Eu acho que realmente ele acertou no primeiro. Eu concordo com o Vando que foi o único bom momento dele ali, né? Ele driblou o cara e fez, assim, ele fez a ideia certa. E assim, eu acho que na verdade ele errou as ideias das outras vezes. Porque, por exemplo, o que o Mateuzinho deixou ele na cara do gol, aquilo ali, um Barleta em condições normais de confiança, o cara é canhoto, pô. Ele chapa aquela bola, tipo, qualquer canhoto faria isso, tá ligado? Você vê que ele tá totalmente sem confiança de fazer gol, pô. Isso aí é claramente um reflexo do que Vando falou. Assim, são jogadores que estão nesse fracasso há mais tempo. Você vê que tá mais difícil. Por exemplo, Mateuzinho deu uma chapada, quase fez um golaço. Barleta não consegue mais acertar nada. Se fosse Barleta no ano passado, ele tinha dado uma chapada do lado ali do. Assim, a chapada de canhoto que o atacante do Chelsea faz. Aquilo ali é muito fácil, pô. A barra grande, a bola veio do lado esquerdo dele e ele parou, olhou o goleiro, pensou. Tipo, é muito falta de Eu poder de acho que é decisão. falta de confiança, mas assim, foram tecnicamente tudo errado. Eu acho que não foi nem só ideia, André. Sinceramente, eu acho que Mas ele, tecnicamente ele tava mas ele falhando não ter tudo. chutado aquela bola, pô. Tipo, o Mateuzinho deu a bola pra ele ali, na entrada, ali perto da marca do pênalti, no lado esquerdo dele, com o goleiro saindo. Tipo, não tem como. O cara não chutar aquela bola é porque como é que não, qualquer jogador chutaria aquela bola, pô. Não era um Tudo lance pra bem, você driblar o goleiro, porque mas aquele segundo lance que ele recebe o balãozinho, que ele sai de cara com o goleiro, logo depois do gol. sim, sim, sim. Aquilo ali ele chutou errado, pô. Um negócio Chutou errado. assim. Chutou errado. Mas e ali também eu acho que o certo seria tentar driblar o goleiro ali. É um lance diferente, porque o goleiro tá Ele saindo. poderia. O É goleiro tá porque o saindo goleiro muito sai rápido. atropelando o zagueiro, né? Só que ele tá meio que em disputa com o zagueiro assim. Mas era uma finalização fácil, pô. Simples. Sim, sim. Realmente alergia a gol. O Barleta, ele. Enfim, É isso. é muita É isso, vontade, alergia a gol. muita produção, assim, muita participação, mas fazer o gol não faz. Eu acho que ele fez um gol nesse campeonato, ou dois, não sei. Queria interagir aqui rapidamente com o chat, pessoal. Dizer agradecer a todos que estão por aí comentando. Rodrigo aqui, Pinheiro, Felipe Pedrosa, Bacuretsu, que tem sempre com a gente. Shiva, nosso comentarista aqui comentando também no chat. Agradecer, porque não é fácil. No dia seguinte, ontem a gente não teve estômago para fazer, não é fácil. Está ainda acompanhando o esporte, mas é isso. Agradecer bastante a presença. Pedir para deixar o like, porque isso ajuda a compartilhar o conteúdo de alguma maneira. Tá? Eu vou comentar aqui só dois comentários do chat que eu achei interessante para um debate bem breve mesmo. Rodrigo fala que muitos comentaristas acham que a entrada de Johan foi porque não tinha volante. É possível, Rodrigo, que isso seja verdade. A gente não tem volante no elenco mesmo, não, graças à péssima montagem do elenco de Yuri. Isso aí é possível, não dá para a gente entrar na mente de Daniel o que ele queria fazer, mas pode ser. Mas veja. Mas eu acho, mano, que isso aí é querer eximir demais o Daniel do erro. Porque, Não, assim, e primeiro que tinha 10 volantes. Johan, ele é um jogador que depois que. Quando saem 12 jogadores do elenco do esporte, um deles não ser Johan, é um absurdo, pô. É um absurdo. Como é que esse cara tá no elenco ainda? E É, outro ponto também. é Se suspeito. não tem volante, estaciona o ônibus com zagueiro, meu amigo. Estaciona o ônibus com zagueiro. Dá um Ô, jeito, Vando, não adianta. e tem dois volantes no banco, pô, Dedé e Adriel. Eles estão lá fazendo o quê? Figuração, Tipo, eles Pois são é. piores do que Johan, assim, em intensidade, então já libera Não, logo. Porque Johan é monstro. certamente eles têm mais intensidade. Eu tenho dúvida nenhuma que tem mais intensidade do que Johan. Valeu, Rodrigo, pela participação. E aí, outra participação que eu achei interessante. Eu vou terminar só o ataque para botar aqui o comentário de Bacuretsu e falar um pouco sobre isso, tá? Mas eu vou primeiro terminar o ataque. Romarinho, ele entra. Enfim, Romarinho, né? É Romarinho, eu acho que não precisa falar muito mais do que isso. Fez os 2 gols no jogo passado, começou ali tentando fazer uma duplinha com o Matheus Alexandre, começou até bem na direita, mas depois que o time desmorona, ele passa a ser um jogador terrível em campo. Atêncio totalmente desaparecido, mas entrou também faltando pouco tempo para o jogo e num contexto ali que o time já estava também dentro do apagão, mas mal em campo, apagado em campo. E Colo Ramírez, Emanuel disse que gostou da partida de Colo Ramírez, nem que gostou, mas que não achou uma partida ruim de Colo Ramírez, que conseguiu ontem finalmente fazer alguns pivôs, ganhar alguma bola, e eu concordo. Acho que foi uma partida de Colo Ramírez que não foi excelente, mas foi uma partida
muito melhor do que qualquer partida de paciência É na que ele Série A. finalmente mostrou alguma qualidade, né, velho? Alguma qualidade, assim, que a gente tava procurando. Que ele conseguiu fazer uns pivôs de. E Assim, ele conseguiu fazer finalizou uns também, né? pivôs. E Não, finalizou bem, fez É, o algumas gol, bolas. fez o gol anulado, a bola que chegou para ele, botou para dentro, chutou uma bola cruzada bem, bateu no gol, nos 3 paus, forte, rasteiro, não foi excelente porque não foi gol, mas bateu bem. Então a partida de Collor Ramírez, assim, razoável para boa. Talvez Collor Ramírez seja um jogador que a gente tem que ser testado na Série A para ver se vale a pena ficar para a Série B do ano que vem, 2026, assim como os demais jogadores do ataque do Sport. Eu acho que agora o projeto do Sport é organizar financeiramente, ver como é possível se organizar financeiramente e tentar montar um time para o ano que vem que esteja treinado esse ano, porque isso vai fazer muita diferença para o ano que vem, sabe? Eu acho que a gente projetar um esporte ainda para esse ano é uma idiotice achar que vai ter alguma chance na Série A. E assim, a torcida pode até se iludir depois de 1 ou 2 vitórias, se porventura acontecer, mas não é a realidade. Eu vou só ler aqui o comentário. Daniel Paulista, pessoal, deixa eu perguntar para vocês sobre o Inclusive, Daniel. inclusive a gente estaria iludido hoje, né? Tipo, que também não, exatamente. mesmo vencendo ontem, a gente já estaria. Veja, e vamos dizer que no mundo dos sonhos, que não vai acontecer, o Sport ganha do Bahia, a torcida vai voltar a se iludir, porque assim é o futebol. Mas assim, tem que ser racional em alguns momentos e com a cabeça fria é montar um time que não faça tanta vergonha, consiga alguns pontos para não ser o pior da história e que faça a transição para a Série B do ano que vem de forma menos desonrosa possível, menos vergonhosa possível, porque até o momento a palavra que resume o esporte e a diretoria e Yuri Romão é vergonha, vexame, e o DNA de derrota, como eu disse, ele fica. É um DNA que a gente precisa afastar com o máximo de urgência. André, mano, a opinião de vocês sobre o Daniel Paulista, para mim ele foi mal pelos motivos que eu já expus. Quando o esporte desmoronou, ele tem a passada de responsabilidade dele. Aconteceria do mesmo jeito se ele tivesse mexido para trás. Pode ser, mas o fato é que com 2-0 e com 1 a mais, o Sport entrega o resultado do jogo. E claro, para mim, isso está nas costas do Daniel Paulista também. Eu acho que o grande problema do Daniel Paulista, na verdade, não foi a montagem do time que começou o jogo. Acho que ele acertou. Por mais que eu queira ainda ver um 4-4-2, que ele, pelo visto, não quer usar de jeito nenhum. Derek, como nosso 9, eu acho que é o nosso 9 titular. Foi um ótimo jogo dele. Então, assim, funcionou esses 2 pontas também. Acabou funcionando tudo muito bem, do time inicial. Só que eu acho que é um erro só, mas a entrada de Johan é um negócio muito grave, pô, pro time. Porque você acaba com o setor. Você tira o Lucas Lima, que estava muito bem, pode ter cansado, tudo bem. Só que era um cara que estava segurando a bola e você tinha que ter a bola em algum momento, velho. Porque se você toma um gol ali e não tem mais a bola, que foi o que aconteceu, é desespero. É só desespero. Eu acho que o fator não era nem botar o time para trás ou não, era conseguir ter a bola. E ele botando Johan, ele não conseguiu ter a bola. E aí acontece o que aconteceu. E outra coisa, né? Assim, não é como se o Lucas Lima não aguentasse jogar os 90, porque ele já jogou os 90 vários jogos aí, se arrastando em campo, jogando mal. Em dias que ele tava mal, inclusive eu acho que até contra o Juventude. O Lucas Lima ficou o jogo inteiro errando tudo. E no dia que, no dos melhores jogos do Lucas Lima dos últimos meses, ele saiu para a entrada de Johan, assim, realmente. Essa alteração aí não É faz que muito me sentido. parece, André, sabe o quê? Que ele botou Johan meio que pra tentar recuperar o jogador, achando que o placar tava tranquilo. Porque ele bota no 2-0 como se fosse pra recuperar o jogador, pra ter uma sequência ali e Johan voltar a ser parte do elenco. Como se o placar tivesse garantido, que parecia estar, assim, até parecia estar. Só que o time se perde completamente, completamente, velho. Então, pelo menos eu quero que isso entre na cabeça do Daniel a partir de agora, que não dá pra ter um Johan no elenco, pô. Não, inclusive ele tem algum nome forte lá dentro, viu, Johan? Porque não faz sentido ele ter escapado, assim, se Tite Ortiz, o pessoal que tava participando, foi mandado embora, né, Dalbert, tipo, como é que Johan, que não participou, eu acho que o último jogo dele tinha sido no Pernambucano, escapou e, pelo visto, virou opção aí. Realmente, nessa questão aí é meio inexplicável. E concordo também em relação a Atencio também, que é outro jogador que
realmente a gente investiu um dinheiro, é um jogador jovem, mas que a verdade é que nunca ajudou o Sport em nada. Tipo, é sempre essa mesma porcariazinha aí que entra em campo e fica passeando dentro de campo. Então, eu acho que a entrada desses dois aí realmente fez o time perder aquela posse de bola, que inclusive o segundo gol foi um retrato disso, né? O segundo gol foi o Sport passou um minuto ali no ataque, trocando bola, porque o Santos estava com um a menos. Neymar não voltava para marcar e Tiquinho, não, ou seja, o Santos estava se defendendo com 7 jogadores. Então a gente tinha bola, e aí quando saiu o Mateuzinho e o Lucas Lima, a Acabou gente o parou time. de ter essa bola. Então, realmente, essa é a questão negativa. Agora, a questão positiva do Daniel, que eu acho que a gente tem que falar também, é que o time voltou a jogar futebol, né? Porque se a gente comparar com o Antônio Oliveira, assim, é mudança da água pro vinho, né? Então, simplesmente fazendo esse feijão com arroz aí, de botar 2 volantes, botar um ponta que ele ganhou agora, Mateuzinho, Derek, enfim, fazendo simples, né? Ele conseguiu melhorar em relação a Antônio Oliveira, que não é um grande feito, porque eu acho que até César Lucena faria isso. Mas, enfim, esse é o lado positivo dele. É isso, amigos. Queria comentar aqui rapidamente o comentário de Bacurete. Ele fez alguns comentários sobre a zaga. E aí, agradeço o comentário, até botei na tela. Eu acho que realmente. Veja, Thierry é um bom jogador. Acho que não adianta achar um culpado desse modo. Não sei se ele é o capitão tão representativo da torcida do esporte, se eu concordo, mas não é nenhum grande culpado, não. E ontem foi mal para mim, como a gente comentou, mas o principal comentário dele aqui no chat, é esse que eu vou botar para ler, é para a gente comentar sobre a torcida. E aí eu não sei exatamente se ele está dando um tom positivo ou negativo, mas eu acho que a gente tem duas visões, tá? Uma é esse grande. O que aconteceu em torno de Neymar no jogo e da torcida do esporte ter ido muita gente para ver Neymar, e o que eu acho um fenômeno natural de um jogador midiático forjado em redes sociais. Entendeu? Eu acho que a turma diz, com o Ronaldinho não acontecia isso, com o Adriano Fenômeno não acontecia isso, com o Adriano Fenômeno, com o Adriano Imperador não acontecia isso, com o Ronaldo Fenômeno não acontecia. Mas o que acontece dentro do futebol e dentro daquela movimentação em torno de Neymar é que ele é um ídolo de redes sociais. E isso, claro, evidentemente, modifica o contexto do jogo e modifica, inclusive, o público, que ontem a gente teve um grande público apoiando o esporte, perseguindo o Neymar durante a partida. E eu não vejo nenhum demérito na torcida do esporte nesse aspecto, não. Acho que, inclusive, o estádio lotado foi um sinal de que a torcida gosta do esporte, eu acho que está junto nos momentos mais difíceis. Mas um ponto que realmente chama a atenção é justamente depois que o esporte leva o primeiro gol, como a torcida apaga, né? Como vem aquele peso dos fracassos, como vem aquele peso dos vexames. E um ponto que eu acho que a torcida tem que começar a ter um senso crítico maior é em relação à crítica em cima de Yuri Romão. Você vê que são críticas pontuais, de setores pontuais. No jogo passado mesmo contra o Botafogo, só a geral xingou o presidente, quantas cadeiras ficaram caladas, olhando para os poucos que se voltavam contra o presidente. E para mim isso tem que ser algo generalizado. Nesse ponto aí, eu condeno um pouco o comportamento da torcida do esporte, que é o mesmo comportamento que bateu palma para a montagem de um time que é o lixo da Europa, enquanto o Ceará montou um time muito mais barato e muito mais eficiente. Então, claro, existem alguns comportamentos na torcida equivocados, mas, no geral, a torcida do esporte fez a parte dela, compareceu e, de forma alguma, é culpada pelo resultado de ontem. E ele fala também daquela senhora do Cast FC, que é uma senhora que, na minha opinião, que quer aparecer, que não... Enfim, penso até que ela deve ter algum problema cognitivo. Enfim, não vou falar muito, não. É isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. A gente vai encerrando por aqui um podcast mais curto hoje, porque ninguém aguenta falar tanto assim do esporte. Pergunto se André ou Emmanuel tem mais algum comentário. Se não, é isso. Abraço. Até a próxima. Valeu, Vando. Valeu, mano. Valeu, pessoal aí que aguentou ainda falar do É esporte. isso. Já falamos muito de esporte até, velho. Boa tarde aí. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.